Se assim como eu, você tem uma placa gráfica da AMD, você já deve ter percebido que o encoder para fazer a transmissão deles não é tão bom assim. Eu faço streams há algum tempo e eu sempre tive dificuldade para tentar entender qual eram as melhores configurações para colocar no OBS. E depois de ter fuçado muito nele, eu vou tentar trazer aqui o que eu acho que é o melhor. Bom, antes de tudo, eu acho que você deve ter, mas caso você não tenha, o mínimo para você conseguir seguir o que eu vou falar no vídeo é ter o OBS no seu computador. Vou deixar o link aí embaixo, ele é um programa gratuito e está disponível para Windows, Mac e Linux. Bom, o primeiro passo na verdade tá logo abrir o OBS e é o próprio ato de abrir o OBS. O certo, o correto a fazer aqui é você sempre abrir o OBS como modo administrador. Existe como configurar para isso sempre acontecer. Se você clica com o botão direito aqui, clica de novo em cima do ícone e vai em propriedades, e lá em compatibilidade existe a opção executar este programa como administrador. E aí quando você deixa marcado, sempre que você for executar o programa, ele vai ser executado em modo administrador. Eu não sei se isso no geral afeta muito o desempenho, mas na verdade é para evitar qualquer tipo de problema com compatibilidade no sistema. Bom, aqui tá o meu OBS, ele talvez esteja um pouco diferente do seu, então não ligue para essa parte de títulos ou para essa parte do feed de atividades, porque não é relevante aqui pro tutorial. Basicamente tudo que a gente vai fazer tá aqui dentro da aba de configurações. Você clica aqui dentro e é aqui que a gente vai mexer. Se você usa o OBS em inglês, eu recomendo que você mude para português agora, só para conseguir seguir o passo a passo certinho, mas vamos lá. A parte de geral fala um pouco da identidade do programa, então mexer aqui é totalmente pessoal, não tem muita relevância com o desempenho, a gente passa direto para transmissão aqui. No serviço você vai colocar para que lugar você pretende, streamar. Aqui existem os principais e você pode até procurar outros. No meu caso, eu uso a Twitch mesmo, então vou deixar aqui. O servidor por padrão vem automático e para ser sincero, é uma opção boa. Ele vai tentar achar a medida certa entre o servidor que tenha mais proximidade e também mais espaço para conexão. O grande problema do automático é que em alguns dias quando tá muito lotado, ele pode sem querer te tacar para um servidor meio nada a ver. No meu caso, por alguns motivos, ele já me tacou em um servidor que foi fora do Brasil, e aí a transmissão, além de perder muita coisa, muito frame, ela tava muito atrasada. Então o que eu faço é deixar em um dos servidores de São Paulo, no meu caso eu deixo nesse daqui, mas não faz muita diferença qual você deixa. Deixo nesse daqui só pra evitar um pouquinho mais do congestionamento. E pra plataforma que eu streamo, pelo menos, que é a Twitch, o máximo de bits que eles aceitam é 6.000 kbps. Então o que eu faço é preencher essa opção de ignorar recomendações do serviço de streaming. É só aceitar aqui e isso basicamente significa que você pode passar dessa taxa de bits sem problemas, mas na verdade existem sim alguns problemas que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Bom, a gente vai passar para a saída, que provavelmente é a parte mais complexa. Aqui que tá o encoder, então isso daqui que faz a diferença na qualidade de vídeo e o quanto vai puxar do seu computador. Essa questão da faixa de áudio aqui também é uma questão de personalização, então vai depender de onde você colocou seus áudios, mas se não é seu interesse, você pode deixar do jeito que tá, que provavelmente já vai estar funcionando tranquilamente. O codificador que eu tô usando é esse daqui. Existiam dois codificadores da AMD, mas de repente um deles sumiu pra mim, então caso você não tenha especificamente esse daqui que eu tô usando, eu recomendo que você atualize o OBS para a versão 29.0. Lembrando que se você é da versão 27 para trás, ao atualizar para 29 você perde as suas coisas, suas coleções. Então antes de fazer isso, salve sua coleção de cenas aqui, para ter certeza que você não vai perder nada. Bom, esse daqui é o codificador. Eu streamo a 720p, eu não streamo 1080 e um dos jeitos de mudar a saída de formato é usando essa opção aqui, onde você pode escolher que formato você quer que fique a sua saída. Mas existe mais de um jeito de fazer isso e eu não utilizo desse jeito. Mais pra frente vocês vão entender o porquê. Agora sim, no controle de taxa de bits aqui eu coloco a opção CBR, existem várias aqui, mas a CBR é uma taxa de bits constante, então meio que vai evitar drop de frames e qualquer coisa. E aqui entra uma parte interessante, como bits eu uso 6.000, mas a gente marcou aqui a opção de ignorar recomendações, então poderia tranquilamente, por exemplo, colocar aqui 8.000 ou até 9.000. O grande problema é que atualmente a Twitch tá com um probleminha de qualidades. Quem streama sabe que a live ela separa em várias qualidades, então por exemplo, eu streamo 720 e vai ter também a opção de 480, 360 e por aí vai. O grande problema é que atualmente essas opções não estão mais aparecendo. Isso é porque para ter essas qualidades a gente passa por um processo chamado transcoding, onde a Twitch realiza um processo que separa a sua qualidade de stream em várias outras qualidades menores e aí a pessoa pode escolher lá qual que ela quer assistir. Só que esse processo de transcoding não é tão fácil de fazer, então eles meio que limitaram só para os parceiros fazerem isso. E aí os afiliados e os não afiliados só pegam essa ferramenta de transcoding quando ela estiver disponível. Resumindo, dá para fazer
fazer do clássico jeito de ficar reiniciando a live até aparecer a qualidade pra você, só que tá um pouco mais difícil do que antes. Pra ser sincero, eu já reiniciei várias vezes a minha nesses dias e não adiantou nada. Então eu recomendo aqui vocês seguirem a taxa de bits recomendadas pelo seu serviço de streaming, porque isso aumenta as chances de você conseguir pegar esse acesso ao transcoding. E caso você já seja um parceiro e você tenha o acesso de transcoding independente da hora que você for streamar, você pode ultrapassar essa taxa de bits aqui, só que eu recomendo que você chegue até no máximo 8.000 bits, porque mesmo que você seja parceiro e você ultrapasse dessa taxa, você pode ter alguns problemas com as qualidades. Eu não vou explicar muito a fundo aqui, mas vou deixar um vídeo gringo aí embaixo que explica direitinho sobre todas as questões desses bugs de qualidade quando você passa do que o serviço de streaming tenta optar para você. E apesar do vídeo ser em inglês, se você colocar a tradução dá para entender muito bem. Intervalo de keyframe eu deixei 2 segundos, e a pré-definição basicamente vai depender da sua placa de vídeo. Atualmente eu tenho uma RX 580 e esse processo de transmissão e gravação puxa muito da placa de vídeo. Então desses 3 aqui eu optei por deixar a velocidade, que é o que menos puxa e também que tem um equilíbrio ok de qualidade. Se você tem uma placa um pouquinho melhor, você pode optar pela opção equilibrado ou até qualidade, apesar de eu não recomendar, mas enfim, você pode testar as duas e aqui no gerenciador de tarefas, apertando Ctrl Shift ESC, você pode ver qual puxa mais o que. Bom, o perfil da transmissão eu deixo aqui no High. Existem duas opções, que é o High e o Main. O Baseline eu não recomendo utilizar porque ele tem uma qualidade inferior. Teoricamente, o High é melhor do que o Main, só que fazendo teste com os dois tipos de perfil, eu não notei nenhum tipo de diferença de pelo menos forçar, né, o processador da placa de vídeo. Você pode fazer o teste com os dois, também ver o que puxa mais pra você. No meu caso não fez diferença alguma, então eu acabei deixando o High, que é melhor. B-Frames é uma tecnologia que apareceu com esse novo encoder aqui que fizeram para AMD, e bom, ele é meio complicado de explicar, mas basicamente é uma tecnologia que compara frame a frame da sua stream e com base nisso ele vai tentando reproduzir uma qualidade melhor. Nessa opção você pode deixar 1, 2 e até 3, só que o 3 tem um pequeno problema, ele pode acabar dropando muito frame por algum motivo desconhecido, então é melhor deixar 1 ou 2 aqui, e sinceramente de 1 B-Frame para 2 não tem quase nada de diferença, se não for para falar que do 1 fica até melhor, então por isso eu deixo esse número aqui. Também vai ter um vídeo na descrição que vai falar especificamente sobre como os B-Frames funcionam e qual seria o melhor jeito de configurar isso daqui. Novamente, ele também é em inglês, mas é super fácil entender com a legenda automática. Essas opções AMF aqui basicamente servem para você escrever alguns códigos e meio que ativar algumas tecnologias que às vezes não estão ativas aqui dentro do OBS. Se eu não me engano, esse Maximum Half Frames também tem a ver com os B-Frames, então independente de que placa você usa, eu recomendo que você coloque isso daqui. E o High Motion, ele é uma qualidade que ele vai tentar simular uma qualidade um pouquinho melhor para sua stream. Eu vou deixar 2 comandos aí na descrição, um que é esse daqui, para placas um pouco mais antigas, que nem a minha, RX 580, e um pouquinho mais comprido, mas tente usar esse próximo especificamente para as placas um pouco mais recentes da AMD. Aqui na aba áudio eu recomendo você deixar a sua taxa em 48 Hz. A única ressalva é você tomar um pouco de cuidado disso daqui se você usa, por exemplo, uma mesa virtual de áudio, porque se ela não tiver com os mesmos 48 Hz, você pode ter alguns problemas de compatibilidade, alguns travamentos. E até mesmo no seu dispositivo, do sistema operacional, eu recomendo você entrar lá e tentar deixar os dois juntos pelo menos. Então se aqui tá 48 Hz, seu sistema de áudio fica 48 também. Se o sistema de áudio tiver 44.1, aqui também 44.1. Bom, agora aqui a gente passa para a aba vídeo, e lá atrás eu falei que tinha um outro jeito de redimensionar a escala para que você queria na saída, e é aqui que eu faço. Na resolução base tela você vai colocar a sua resolução padrão, no meu caso essa é a resolução do monitor que eu streamo, que é 1080, e a minha saída fica 720. Sendo sincero para vocês, a diferença entre essa opção e aquela lá de trás não é quase nenhuma. Eu já fiz o teste com as duas e também desempenho e força que ele puxa da placa de vídeo é praticamente zero de diferença. A grande vantagem de fazer por aqui é que quando você coloca redimensionar aqui, ele te dá a opção de você colocar um filtro de redução, que basicamente vai melhorar essa mudança de escala que você está fazendo. Se você streama jogos no geral e coisas que, enfim, se mexem com uma certa velocidade, é bom você colocar na opção bicúbico aqui, que melhor vai se adequar. Se você faz IRL e praticamente a sua stream fica com a sua câmera o tempo todo numa live, a melhor opção é a Lanxus, que ela vai se adaptar melhor com essa questão de imagens e tudo certo. Agora, se você faz stream de jogos e também usa uma câmera e fica alternando nesse meu tempo, pode deixar bicúbico aqui e já eu vou te explicar como deixar o bicúbico e o Lanxus ao mesmo tempo. FPS também é uma questão pessoal, eu praticamente deixo 60 aqui porque eu gosto de streamar FPS, no caso FPS First Person Shooter, então eu acho que deixar 60 FPS é o ideal aqui e fica melhor. Mas se você, por exemplo, faz stream só de IRL, não vejo problema em deixar 30 aqui também. Bom, as teclas de atalho e acessibilidade são opções totalmente pessoais.
a gente vai passar direto aqui pro avançado, onde a gente vai colocar a prioridade de processo do OBS na alta, e logo em seguida a próxima coisa que a gente vai mexer é nas faixas de cores que a gente vai deixar no limitado. Não existe diferença praticamente de processamento entre limitada e completa. E aqui que você deve pensar que a gente deveria deixar completa, porque enfim, é uma qualidade melhor. Mas a realidade é que nem tudo que você grava tem acesso a essa faixa de cores completas, e quando você deixa aqui, o que pode acontecer de vez em quando é que basicamente a sua qualidade de gravação vai escurecer. Acho que um jeito bom de explicar é que parece que ela ganha muito contraste. Então quando você deixa aqui no limitado, basicamente você aumenta as chances da stream ficar normal, do jeito que você está enxergando a sua tela. Então o único motivo para você colocar a faixa completa é se você tiver um dispositivo específico que aceita a faixa de cores completas, que no caso você não colocaria aqui, você colocaria diretamente no dispositivo. Vou usar como exemplo aqui a minha câmera, que eu uso de webcam, e basicamente está aqui o dispositivo, eu vou abrir ela, e se a gente descer aqui embaixo, você pode ver que existe a opção de faixa de cores, e aqui sim eu vou colocar completa, porque ela dá essa opção. Voltando para aquela questão, se você streama jogos, mas também usa a câmera e fica alternando entre câmera cheia ou não, basicamente o que você precisa fazer é apertar com o botão direito aqui em cima do seu dispositivo de gravação, e até filtragem de escala, e aqui você coloca o Lanczos. Inclusive o meu tá até desativado, não sei porquê. Observação que quando você coloca o Lanczos dentro de um dispositivo, que nem eu acabei de colocar aqui, ele não se replica para o mesmo dispositivo em outras páginas. Então, por exemplo, aqui no Screen Left, eu teria que vir para cá e também aplicar o Lanczos aqui dentro. Todo esse tempo que eu streamei, essa daqui foi as melhores configurações que eu achei que encontram um equilíbrio de qualidade e também processamento. E mais uma vez dando um toque para não esquecer de usar o OBS em modo administrador para evitar qualquer tipo de erro de compatibilidade. Se puder, se inscreva aí para ver mais vídeos e deixa um like que ajuda. O vídeo daqui foi esse, eu espero que eu tenha ajudado você.